Agora, semana que vem, né, Lívia? Dia 7, são 2 meses já desde os atentados terroristas do Hamas e, consequentemente, 2 meses de guerra, né? Retomada agora depois de uma breve pausa humanitária. Pois é, e breve mesmo, Colombo, porque ontem o acordo foi violado, a gente trouxe essa informação ao longo do início do Jornal da Manhã, e é sobre isso que a gente segue falando agora, porque a gente tem um convidado. Essa liberação de mais reféns pelo Hamas ainda segue indefinida justamente por causa do ataque de ontem em Jerusalém, em que israelenses foram mortos. Mas o governo federal está na expectativa pela soltura de um prisioneiro brasileiro. O presidente Lula, em viagem ao Catar, antes de chegar a Dubai, tratou desse assunto com autoridades do país. E para a gente falar mais sobre essa movimentação e esse apelo do governo brasileiro também, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã Márcio Pitliwick, curador do Museu da Imigração Judaica, a quem agradecemos mais uma vez a participação. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael, Cláudio, Amanda. Estamos aqui para tentar colaborar no que puder. Isso que nós citamos agora há pouco, Márcio, essa violação do acordo, primeiramente pelo Hamas, que fez esse ataque de ontem em Jerusalém, israelenses foram mortos, outros ficaram feridos, e agora esses novos ataques feitos, como resposta a isso por Israel na faixa de Gaza, isso significa que esse acordo, essa pausa que nós tivemos, esse cessar-fogo temporário, chegou ao fim? Eu acredito que ainda não chegou ao fim, porque Israel tem o objetivo de salvar vidas e salvar os reféns. Isso é uma prioridade do país, né? A gente recentemente teve o Mossab aqui no Brasil, o filho do Hamas, né, como ele se apresenta, que o pai dele é um dos fundadores. Ele foi até entrevistado pelo Paulo Matias, da Jovem Pan. E esse rapaz, ele se refere ao Mossad, ao Hamas, nem como terroristas, ele se refere como selvagens, que é o que eles são selvagens. Quer dizer, pessoas que sequestram bebês, idosos, estupram mulheres e levam para o seu território para usar como barganha, para usar como moeda de troca, são selvagens, são pessoas que não merecem nenhuma consideração. Então, eles chegaram no ponto que eles perceberam que eles estavam perdendo a guerra, que eles precisavam fazer alguma coisa e começaram a usar esses reféns como moeda de troca para parar um pouco. Mas eles são assim, não é um grupo que você pode conversar, negociar e fechar um acordo. Tanto que eles, há 2, 3 dias atrás, explodiram alguns mísseis em Israel. Ontem teve esse atentado, uma coisa brutal, a gente tem as imagens disso. São 2 pessoas saindo de um carro e começando a atirar em civis, em senhoras que estavam no ponto de ônibus. Isso já seria considerado uma violação do cessar-fogo, sem dúvida nenhuma. Israel poderia estar de novo atacando com todas as forças. Fez só uma retaliação pequena também para mostrar que não está ficando quieto, mas eles querem tentar continuar salvando esses reféns. 2 dias atrás também o Hamas falou que um bebê de 10 meses estava morto. A gente não sabe se é verdade, porque a Cruz Vermelha também é uma organização internacional, mas partidária. A Cruz Vermelha, em nenhum momento, nesses 50 dias, em nenhum momento, nenhum dia, nenhum minuto, a Cruz Vermelha exigiu encontrar os reféns israelenses. Ela só se preocupou com a população de Gaza, como se os reféns israelenses não fossem seres humanos. Então, a questão é muito complicada, porque existe um preconceito muito grande, existe um partidarismo muito grande, é uma situação muito difícil. Agora o governo brasileiro também, depois de 50 dias, resolveu pedir a libertação desse brasileiro que está lá. Vamos ver se soltam esse brasileiro, mais um. É um senhor, ele não é nenhuma ameaça à causa palestina, esse senhor, como um bebê de 10 meses não era ameaça à causa palestina. Esses reféns têm que ser soltos.
o Catar é o canal correto para fazer esse pedido, como fez o presidente Lula, nesse momento da crise? É o único meio possível para tentar, de alguma maneira, estabelecer contato com quem tem hoje o poder sobre esses reféns? Márcio. Rafael, o Catar é uma peça importante nesse tabuleiro, porque o Catar financia o Hamas. Os principais líderes do Hamas não estão na faixa de Gaza, dentro dos túneis. Quem está na faixa de Gaza dentro dos túneis são a bucha de canhão do Hamas. Os líderes, muitos estão no Catar, vivendo nababescamente às custas do governo catarino, estão em bons hotéis, estão em boas mansões, comendo, bebendo, com ar-condicionado. Então o Catar, claro que tem essa força, porque está dando abrigo aos líderes do Hamas. Imagino que se o Catar chega e fala, olha, se vocês não libertarem todo mundo, vocês vão presos, eles têm condições de fazer isso, então é uma pressão muito boa. O Catar, assim como o Irã é outra peça importante, porque também financia o Hamas, é outro que teria a força para isso. Mas o Irã é tão radical quanto o Hamas, então com o Irã é muito difícil o diálogo. E você vê possibilidade, Márcio, de que haja uma nova rodada como essa de pausas humanitárias? Porque, por enquanto, foram liberadas mulheres, crianças, né? Supostamente reféns em maior condição de vulnerabilidade, embora todos estejam absolutamente vulneráveis aos seus sequestradores. Mas, de certa forma, os reféns são também, e é triste chegar a essa conclusão, um instrumento de pressão que o Hamas tem nesse momento, né? Você acredita em uma nova rodada como essa que a gente assistiu agora? Peraí, caiu o som. Bom, o Márcio Pitliwick, curador do Museu da Imigração Judaica, conversa conosco aqui no Jornal da Manhã a respeito de esses quase 2 meses já de guerra entre Hamas e Israel, o acordo para um cessar-fogo temporário, para uma trégua, que depois do ataque de ontem do Hamas em Jerusalém, matando 3 israelenses, pode estar prestes a chegar ao fim. O Márcio já nos ouve, Márcio, mais uma vez? Espera um pouquinho, tá? Está conseguindo me ouvir? Sim, sim. Você está nos ouvindo, Márcio? Pode seguir, Márcio. Olha, os reféns, homens e adultos, eu acho muito difícil o Hamas liberar, porque eles não têm a menor consideração pelo ser humano por nada. Um outro problema sério é que o Hamas também não sabe onde estão todos os reféns, porque existem outros grupos radicais dentro da faixa de Gaza, teve cidadãos que também entraram em Israel para roubar e para sequestrar pessoas. O próprio Hamas já falou que ele não sabe onde estão todos os reféns. Também não sabem se tem mais refém morto ou não. Como eu falei, eles são selvagens, eles não são pessoas como a gente, eles não têm uma estrutura, uma lista para dizer João, Maria, José estão em tal lugar, Teresa, Cristina e tal estão em outro lugar. Eles não sabem, ele é uma confusão. Eu acho muito difícil que todos os reféns ainda estejam vivos, eu pessoalmente acho isso, e também o Hamas não sabe, acho que nem o Hamas sabe se todos estão vivos e aonde eles estão. Então, finalizar essa troca total é uma situação bastante complexa. Agora sim, queria te agradecer a participação mais uma vez, Márcio Pitliwick, curador do Museu da Imigração Judaica. Sempre bem-vindo ao Jornal da Manhã. Márcio, bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado.